Bom dia, aqui é o Eduardo Melo, analista de fundos listados na XP, e esse é o Morning Call do dia 10 de agosto de 2022. Os destaques do dia são: no cenário internacional, os principais indicadores divulgados nesta quarta-feira foram os índices de preços ao consumidor e ao produtor na China. No Brasil, tivemos ontem a divulgação do IPCA do mês de julho, que mostrou uma deflação de 0,68%, um pouco abaixo das expectativas de mercado e da nossa projeção. Na agenda do dia, o principal evento é a divulgação do CPI nos Estados Unidos. A expectativa é de que os preços tenham subido 0,2%, mostrando uma desaceleração no resultado em 12 meses de 9,1% para 8,7%, na esteira da redução dos preços dos combustíveis. No Brasil, o principal destaque é a divulgação das vendas no varejo, que devem mostrar a primeira queda depois de 5 meses de alta. O Ibovespa fechou em alta de 0,23% nesta terça-feira 9, aos 108.651 pontos, destoando dos índices no exterior e em sua sexta alta seguida. Os juros futuros de médio e longo prazo subiram ontem, recompondo parte dos ajustes dos prêmios nos últimos dias, mas ainda em níveis abaixo do começo do mês. Em dia de agenda cheia e resultados dentro do esperado, foi a influência externa com a abertura da curva de juros americana e a valorização do dólar que pressionaram para cima as taxas locais de vencimentos longos. A ata do Copom repetiu a mensagem do comunicado de que a intenção do Copom é não subir mais a Selic e a deflação histórica do IPCA de julho, ligeiramente acima da esperada, não gerou reação. O DI de janeiro 23 fechou em 13,715%, DI de janeiro 24 em 12,985%, o DI de janeiro 25 em 11,895%, o DI de janeiro 27 encerrou em 11,715% e o DI de janeiro 29 em 11,96%. O IPCA de julho caiu 0,68%, ligeiramente abaixo da expectativa de mercado e da nossa projeção, de 0,64% e 0,65%, respectivamente. No ano, o IPCA acumulou alta de 4,77% e nos últimos 12 meses 10,07%, queda em relação aos 11,89% registrados nos números de junho. A leitura de julho foi fortemente influenciada pelo impacto das medidas de redução de impostos sobre os preços de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Outros sinais importantes podem ser observados além desses efeitos amplamente esperados do corte de impostos, com desaceleração maior que a projetada nos bens industriais subjacentes. Outro sinal positivo veio da difusão, que caiu de 0,67% para 0,63%, e o núcleo médio de inflação desacelerou de 0,88% em junho para 0,52% em julho. Por outro lado, o grupo segue pressionado. Embora tenha desacelerado no mês de 0,90% para 0,80%, esperamos dinâmica de pressão até o final do ano, em que deve haver variação média próxima a 0,75% mensalmente. Mantemos nossa projeção de 7,0% para IPCA em 2022. E divulgamos nosso relatório macro-mensal Brasil ontem. Destacamos as incertezas sobre o quanto o Fed vai apertar sua política monetária e sobre o futuro da política fiscal no Brasil, que vem causando volatilidade aos ativos brasileiros. Em particular, incorporamos um aumento permanente de despesas em nosso cenário fiscal para 2023, o que pode sustentar um crescimento de 0,5% do PIB, mas elevar a inflação e manter as taxas de juros mais altas por um período mais longo. Os mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos. Estados Unidos mais 0,2% e Europa estável, enquanto investidores aguardam a divulgação dos dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que poderão interferir nas expectativas sobre como o Federal Reserve conduzirá o aperto monetário no futuro. O consenso do Wall Street Journal aponta para uma alta nos preços de 8,7% no acumulado de 12 meses, uma possível desaceleração dos 9,1% registrados no mês passado. Caso as projeções se concretizem, o mercado poderá reagir positivamente ao possível pico da inflação americana e as ações podem subir com este vento de cauda. Por outro lado, a narrativa micro das empresas segue impactando negativamente o sentimento dos investidores americanos. Nesta quarta-feira, a Micron se juntou à Nvidia e também relatou uma queda na demanda por semicondutores. Ainda nos Estados Unidos, a temporada de resultados seguirá hoje com o Walt Disney. Na Europa, preocupações com a crise energética na Alemanha escalam à medida em que o Rio Reno, importante rota para o transporte de diesel e carvão, passa por um período de seca
seca e pode deixar de ser navegável a partir do dia 12 de agosto. Na China, o índice de Hang Seng, em queda de 2%, encerra em forte baixa, após dados da inflação ao consumidor apontarem uma alta nos preços de 2,7% nos últimos 12 meses, sendo este valor bem próximo à meta de 3% ao ano, o que pode acabar limitando a capacidade da China de realizar novos estímulos econômicos futuros. Os indicadores de preços ao consumidor e produtor chinês para julho ficaram abaixo das expectativas, indicando que a segunda maior economia do mundo ainda estava enfrentando o impacto das medidas de bloqueio relacionadas ao Covid. O índice de preços ao consumidor, IPC, da China subiu 2,7% ao ano em julho, acima da leitura de 2,5% no mês anterior, mas abaixo das expectativas de 2,9%. O índice de preços ao produtor caiu para 4,2% de 6,1% no mês anterior e ficou abaixo das expectativas de 4,8%. A queda nos preços ao produtor ocorre depois que uma série de bloqueios relacionados ao Covid nos principais centros industriais paralisaram a atividade econômica. A atividade fabril, em particular, está sob extrema pressão dos bloqueios, com uma leitura na semana passada mostrando uma contração inesperada em julho. Ainda assim, a leitura do IPC foi a mais alta desde o final de 2020 e reflete que certas parcelas da economia chinesa estão se recuperando de forma constante. Na agenda de hoje, todas as atenções estão voltadas à divulgação do CPI dos Estados Unidos. Espera-se que os preços ao consumidor tenham subido em um ritmo muito mais lento em julho devido a uma queda acentuada no custo da gasolina, dando o primeiro sinal notável de alívio para os americanos que viram a inflação subir nos últimos 2 anos. O índice de preços ao consumidor provavelmente subiu 0,2% no mês passado, após avançar 1,3% em junho, segundo economistas consultados pela Reuters. No Brasil, o IBGA divulgará os resultados da pesquisa de vendas no varejo, que deve cair 1% ao mês em junho e crescer 0,2% na comparação anual, segundo analistas, enquanto esperamos queda de 1,4% na comparação mensal e 0,4% na comparação anual, pondo fim a uma sequência de crescimento de 5 meses.